Geralmente eu faço uma abertura que tenha uma relação direta com a série ou o filme que eu vou fazer uma crítica, só que a gente está vivendo um momento muito difícil, todos vocês sabem disso, e o canal 16mm está participando de um movimento, uma causa, que é uma causa sem ideologia, sem partido político, mas para tentar ajudar nessa conscientização, porque como tudo hoje em dia, tem muita gente querendo informar, mas também tem muita gente desinformando. E a gente está tentando pedir ajuda para vocês para levantar principalmente duas hashtags de conscientização, uma delas para paralisação mesmo do Brasil. Óbvio que a gente sabe que nem todo mundo consegue parar, tem serviços essenciais, pessoas que têm que continuar trabalhando, mas é na tentativa de ajudar ao máximo de pessoas saírem das ruas, trabalharem de casa se possível. E a outra também é uma hashtag para tentar ajudar as pessoas que precisam mais, as pessoas mais pobres, as pessoas que precisam de renda, que precisam desse dinheiro em um momento tão difícil como esse. Então são essas duas hashtags, eu vou deixar mais informações aqui embaixo na descrição também, até um site para vocês darem uma lida, porque o coronavírus e tudo que está acontecendo aqui não é algo que é brincadeira nem nada. É algo que a gente tem que levar a sério, algo que é muito perigoso, que pode levar a vida de muitas pessoas. Então é uma abertura falando de uma causa mais séria, de um movimento mais sério, e eu queria pedir muito a ajuda de vocês, principalmente quem tem Twitter, se conseguir usar essa hashtag de conscientização, ajudaria muito. Eu já tinha feito algumas anotações da semana passada, coisas que eu acabei não falando no outro vídeo, que eu pensava em falar nesse vídeo sobre a abertura, algumas questões bíblicas, algumas referências bíblicas, até envolvendo o nome Caleb, o porquê ele pode ser um anfitrião ou um espião de alguma forma, o porquê a Dolores ela pode ter alguma relação com a questão ali de Ícaro, de chegar muito perto do sol e tal, tudo isso numa forma meio metafórica. Já me preparava para falar dessas coisas, mas a gente veio para um episódio onde não tem Dolores, onde não tem Caleb, e o que tem é Maeve e Bernard principalmente. Então eu vou tentar comentar um pouco mais sobre isso e também sobre o Serac, que já tinha aparecido ali no MDB, muita gente já sabia que ia ser o Vincent Cassel, mas ainda assim ver ele já nesse segundo episódio é algo que me deixa muito feliz, porque eu sou muito fã do Vincent Cassel, é um excelente ator que adora o Brasil e tudo mais. Então aqui a gente tem a revelação daquele parque nazista onde estava Maeve e a gente começa a descobrir a relação até com o primeiro episódio, então toda essa questão de ser uma simulação dentro de outra simulação. E aí a Maeve, obviamente, ali é a única que desperta dentro daquela simulação, porque é como se fosse um teste que ela tem que passar, um teste que a gente vai descobrir depois, que é feito basicamente pelo Serac, que é o cara que está comandando tudo, que é o cara que comanda o Rehoboam. E aqui a gente vai ter também mais um pouco de informação sobre o Rehoboam, algo que eu já meio que especulava e realmente faz muito sentido. Então, basicamente, o episódio envolvendo a Maeve vai ser ela saindo dessa simulação dentro da simulação e como ela vai agir de uma forma bem Maeve para conseguir sair de tudo isso. Então, interpretando muito rápido a situação, identificando que só ela está desperta no local, depois identificando que todos ali são hosts de certa forma, até conseguir mexer ali por meio daqueles dados e tal, entender os humanos e conseguir fugir do local. Eu interpreto muito dessa questão dessa simulação dentro da simulação como uma despedida para muitos personagens. A gente vê que essa temporada parece que é quase um reboot de Westworld, e a gente vê aqui o Félix, o outro cara que eu não lembro o nome, que trabalha ali com o Félix, fazendo mais ou menos a mesma coisa. A gente vê também o Lee, que é o criador das narrativas. A gente vê o Hector, que é o personagem do Santoro. Eu interpretei muito como se fosse uma despedida para esses personagens. Eu não me espantaria se eles não voltassem a aparecer na série, porque parece que agora o foco vai ser muito maior mesmo em Dolores, Maeve, Bernard. O William deve aparecer em algum momento na narrativa. E o Serac, essa questão do Rehoboam, o Caleb. Então eu acho que esses personagens secundários vão começar a ser esquecidos, e eu vejo muito toda essa questão da Maeve como uma grande despedida. Como eu disse, é um episódio que não tem tantas coisas se a gente analisar bem ele. Ele vai ser meio que uma introdução
para Maeve na temporada, igual a gente teve no episódio passado para Dolores. E enquanto isso, o arco do Bernard vai se desenvolver. Aqui a gente tem uma confirmação que a gente meio que já sabia que o Stubbs é um host, isso daí já ficou meio claro, na verdade ficou bem claro na última temporada, na segunda temporada, quando ele deixa a Dolores no corpo da Charlotte sair do parque e você vê que ele sabe daquilo e ele tem que deixar ela sair. E aí a gente vê também que o Ford deixou uma nova diretriz para ele seguir, que vai ser mudada agora pelo Bernard, que vai usar ele como se fosse um guarda-costas. Confesso que eu queria uma explicação melhor, talvez eles até deem isso, em relação principalmente ali a Maeve, como ela sobreviveu, porque na temporada passada eles colocam algo como se fosse objetivo, que as pessoas, os hosts que morressem ali, eles realmente morreriam e não conseguiriam voltar, até os que passaram pelo portal e tal, que eu não sei se a gente vai ver eles mais alguma vez ou não. Então, a partir do momento que você coloca isso como uma regra, se você vai quebrar essa regra, você tem que ter uma explicação muito boa, o que esse episódio, por enquanto, não dá. Vamos ver se a gente entende isso um pouco mais pra frente. E pelo que parece, a Maeve não é uma das 5 mentes que a Dolores levou junto com ela. A gente precisa ver de que hosts são, e ainda assim vai ficar um pouco confuso como a Dolores conseguiu recriar todos esses hosts, porque se a gente pensar, basicamente todos os hosts na segunda temporada morreram. Então a gente precisa ver uma explicação melhor sobre isso e tal. Vamos ver se eles explicam ou se eles só vão deixar por isso mesmo. Tem até aquela cena ali quando eles estão na forja, entre aspas, que o Lee fala pra Maeve que achou que ela tinha feito aquilo, para onde ela mandou a mente encriptografada daquelas pessoas que passaram pelo portal, que na verdade foi a Dolores que fez isso. Se eles citaram isso, é que provavelmente eles vão trazer isso em algum momento um pouco mais pra frente. A gente vê também o Bernard como ele já estava próximo ali de Westworld. Muita gente especula que é próximo da China, então até na primeira cena do episódio passado, a Dolores, aquela primeira cena poderia ser um pouco antes, logo que ela sai do parque, porque é na China, a China deve ser próxima de Westworld. Isso é uma especulação, obviamente não fica comprovado ainda, mas a gente vê mais ou menos onde é a localização. A gente vê também qual seria o quarto parque. Então a gente já tinha visto o Shogun na temporada passada, a gente já tinha visto o Raji, o Westworld, obviamente, e agora a gente vê também esse parque meio medieval, que tem um dragão ali, a lá Game of Thrones, que é quase igual ao dragão de Game of Thrones, e é esse mundo meio medieval. Não sei se a gente vai adentrar nesse mundo em algum momento, eu acho que não. Eu acho que é só uma referência, porque a gente sabe que são 5 parques. E o que eu gosto de toda essa questão da Maeve no primeiro episódio, que eu acho que ela vai refletir algo muito maior para essa temporada, talvez para o restante da série, que é o que é real. A gente já tinha bastante isso antes, até na discussão de se os hosts conseguem pensar, eles são reais ou não, ou quando a gente não sabia se uma pessoa era host ou era humano em muitos momentos, ou até na tentativa de criar híbridos de corpo de host, mas mente humana. Já tinha essa discussão, mas aqui parece que vai entrar numa outra camada, na camada do que teoricamente seria real, que são as pessoas. Essas pessoas, elas meio que vivem em uma realidade meio forjada, numa simulação. Então o que fica claro pra mim nesse episódio, quando o Serac fala do Rehoboam, é que o Rehoboam está no comando e ele parece que vai controlar toda a sociedade. Então é como se fosse o pico da inteligência artificial, quando a inteligência artificial ela vai dominar os humanos, mesmo que muitos não saibam disso. Então ele trata o Rehoboam aqui como um autor, ou seja, aquela pessoa que cria as narrativas, que cria tudo da sociedade, o que pode fazer muito sentido até com o personagem do Caleb no primeiro episódio, quando ele vê todas aquelas coisas passando, as coisas que vão aparecer para ele. Tudo isso pode ser uma certa manipulação que a Dolores vai vir para romper com isso, e acho que isso fica bem claro nesse episódio, como ela pode ser um problema muito grande pro Serac e principalmente pro Rehoboam. Então é quase como se fossem duas inteligências artificiais lutando pelo domínio do que é considerado real pela humanidade. E aí vai surgir também a Maeve como um contraponto e o Bernard também, porque nesse episódio fica mais claro também que o Bernard realmente, a Dolores, ela criou ele como se fosse um contraponto para ela. Talvez se ela passasse do limite em toda essa questão da guerra dela.
Fica aí para os próximos episódios como o Caleb vai interferir no arco da Dolores, talvez mostrando uma certa humanidade, ou se ele vai ser também mais uma pessoa que na verdade não é uma pessoa real. Também já tô na expectativa para entender um pouco mais como funciona o Rehoboam. Assim, eu gostei desse episódio porque acho que volta um pouco mais a ser Westworld. Eu sei que eu falei no episódio passado que eu acho que a segunda temporada ficou meio confusa, eles tinham que dar uma mudada. Eu gosto que parece que eles vão trabalhar uma linearidade maior. Ao que parece aqui, a gente tá tendo um tempo linear, não dá pra saber. Não tem como ter certeza se o que aconteceu com o Bernard e com a Maeve está se passando no mesmo tempo, mas pode ser que por enquanto tudo esteja passando na mesma linha do tempo, no mesmo momento do tempo, e até os criadores da série, a Lisa Joy e o Jonathan Nolan, tinham falado que eles iam trabalhar uma linearidade maior. Torço por isso, gostei desse episódio, volta a ser um pouco mais de Westworld. Não tem nada demais, até porque é um episódio mais de apresentação da Maeve, mostrar o que aconteceu com ela e ela vai ter que superar esses desafios para conseguir sair dessa simulação. E o Bernard agora vai ter o Stubbs ao lado dele e o Bernard procurando a Maeve. Por isso que eu falo que pode ser que não se passe no mesmo tempo, porque pode ser essa brincadeira que eles sempre fazem, de parecer que o Bernard está indo atrás da Maeve e a Maeve está naquele lugar que a gente acha que ela tá, mas pode ser que naquele momento ela esteja em outro lugar. Gostei do episódio, comentem aí embaixo o que vocês acharam desse episódio, se vocês gostaram como eu, se vocês esperavam mais. Eu acho normal em primeiros episódios das temporadas ser um pouco mais construção, ter um pouco mais até de exposição. Esse episódio tem bastante exposição, mas eu acho que isso é algo que eu já tô acostumado e que geralmente acontece nos primeiros episódios de temporada. Então é isso, se vocês gostaram do vídeo já deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, comentem o que vocês acharam aí embaixo e também, por favor, ajudem a gente nesse movimento, nessa causa de conscientização para ver se mais pessoas conseguem entender a gravidade do que a gente está passando e mais pessoas consigam ajudar também essa causa, esse movimento. Por hoje é isso e corta!